E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, queria te convidar para toda quarta-feira a gente faz uma transmissão ao vivo, onde eu falo sobre temas como esse e tiro dúvidas de mães e pais sobre a educação dos filhos. Um beijo, te vejo lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre organização. Essa faz parte de um projeto que a gente tem aqui para ajudar os pais nessa reta final, onde os alunos estão um pouco, às vezes, desesperados, às vezes com os nervos à flor da pele, seja para vestibular, seja para o final de ano, porque estão precisando de nota. E a ideia aqui é dar dicas para os pais, para os alunos, para os professores, para as escolas, sobre o que pode, dicas, reflexões, né, algo um pouco mais profundo, sobre o que pode ser feito para a organização do seu filho ou da sua filha nesse final de ano, né? Mas eu vou contar a minha história e eu acho que eu preciso fazer um disclaimer aqui. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, né? Acho que é importante falar isso. Porém, eu melhorei muito desde a minha época de escola. Primeiro, eu acho que organização, ou a ação de se organizar, é algo muito particular. E eu descobri que existem alguns jeitos de se organizar e que as pessoas pensam em organização de maneiras diferentes. Lá em casa, bom, primeiro eu não era um bom aluno e muito disso era parte de organização. Para mim, precisou de alguém pegar na minha mão e pedir para eu mostrar como que eu fazia as coisas, para que ela me questionasse a como que eu poderia fazer diferente, porque eu simplesmente não tinha parado para pensar como que poderia ser feito diferente. E nesse momento, o que aconteceu? Ela não me obrigou a fazer as coisas diferentes, ela só perguntou. E eu nunca tinha parado para pensar, porque a minha mãe só falava, você tem que ser mais organizado. Tá, o que quer dizer isso? Né? Então, pra gente, hoje, às vezes tem umas coisas que a gente fala que faz muito sentido na nossa cabeça, porque a gente desenvolveu aquela organização de algum jeito, mas como é que o seu filho vai desenvolver? Ele precisa passar pelos processos e ele precisa, principalmente, ser questionado. O que acontece? Quando você fala para o seu filho que ele tem que ser mais organizado como? E acho que tem alguns pontos que são importantes. A gente precisa ver se as nossas expectativas de organização estão alinhadas com as expectativas de organização dele e quanto que ele pode, de fato, entregar isso para você. Então, porque depende de cada idade a questão de organização. E varia de pessoa para pessoa também, é muito pessoal. E aí, eu queria saber qual que é a importância da organização. E quando a gente fala de organização, tem dois grandes principais motivos. O primeiro é porque quando a gente trabalha ou vive e convive com outras pessoas, é importante que a nossa organização esteja clara para que as outras pessoas entendam e participem e que a gente tenha um convívio saudável. Por exemplo, o meu pai ele tem um quartinho lá onde ele faz os hobbies dele, que para qualquer pessoa que entra lá é uma bagunça. Ele sabe tudo que tá lá. Se você pedir qualquer coisa, ele sabe. Tá embaixo de tal coisa, no meio da zona dele lá, ele sabe. Então existe sim uma organização lá, mas essa organização ela não é lógica para todas as outras pessoas. Se você não viveu aquilo, se você não foi você que colocou aquilo, você não tem uma boa memória, você não lembra. Isso acontece com muitas crianças que falam, eu sei onde estão as coisas. Então, nesse sentido, se o seu filho sabe onde estão as coisas no meio da bagunça, é porque existe alguma organização e existe uma memória muito boa ali que ele consegue usar. O que você precisa explicar para ele, que você pode explicar para ele, é que o dia que ele for conviver com outras pessoas, no caso, se está te incomodando é porque ele está convivendo com você e você precisa daquilo de algum jeito, então eu recomendo que você mostre como que aquilo te incomoda, fale sobre os seus sentimentos, como que você se sente quando você vê o quarto dele daquele jeito. Você pode mostrar para ele, dar alguns exemplos de como que a organização atrapalha ou como que a organização pode ajudar ele a ganhar tempo, porque o que as crianças e adolescentes mais querem é ter tempo livre para fazer as coisas que eles realmente gostam, as coisas de fora da escola, né? E aí eu quero te ajudar porque quando a gente mostra para eles como que a organização pode ajudar eles no dia de hoje ou nessa semana, fica muito mais fácil eles prestarem atenção, porque eles não conseguem entender a diferença de o futuro para eles é o final de semana, por uma questão biológica, eles não entendem tempo direito. E aí, você mostrando isso, trazendo isso para o presente pode ajudar bastante. O convite de hoje é para que você, mãe, e você, pai, comece a ser mais organizado ou se organize, se você já não era organizado, para trazer essa organização para o seu filho. E tem a organização de casa, e a organização do trabalho, e a organização da família. São esses três principais pontos: a família, o trabalho
e o seu tempo para você também, a casa, né? Trabalho e o seu tempo para você. Então você precisa se organizar para que você ganhe mais tempo nas coisas que você gosta de fazer e você mostre para o seu filho que isso te ajuda e convide ele para fazer isso para a vida dele também, para que ele ganhe mais tempo, para que ele tenha mais tempo para fazer as coisas que ele tem que fazer. Eu fiz um encontro uma vez, umas 3 semanas atrás, para falar sobre como que as mães precisam cuidar mais de si mesmas primeiro, para depois cuidar dos filhos. E a gente está seguindo essa mesma linha de raciocínio, falando onde você precisa se organizar mais para conseguir que o seu filho se organize também. E aí, eu acho que você pode fazer um exercício de pedir para o seu filho procurar alguma coisa para você e num dia num quarto organizado e um dia num quarto bagunçado, você bagunçar de propósito. É um paralelo parecido com o que a gente faz aqui, às vezes, numa aula de matemática, por exemplo, que alguns alunos fazem as contas muito bagunçadas e às vezes eu dou um exercício para ele e já tudo pronto e tá errado. Eu falo, tá errado e acho onde está o erro. E aí eu faço o mesmo exercício com esse erro, só que de uma maneira mais organizada, ele acha o erro muito mais rápido e a gente cronometra isso no relógio mesmo. Então você pode fazer esse exercício aí com seu filho de convidar ele para ver tentar achar algo num quarto bagunçado e depois tentar achar algo em um quarto organizado. Então você faz uma organização, uma bagunça fake ali, ou aproveita a bagunça que já existe, né? E aí cada coisa tem o seu lugar e quando você combina com as outras pessoas quais são os lugares, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, sei lá, se cada dia você põe as roupas, se você organiza o armário dele e cada dia você põe as roupas em um lugar, pede para ele escolher qual que é o lugar que ele tem que pôr as coisas. Isso vai ajudar ele também a ter propriedade e ter autonomia. Ele precisa escolher um pouco aonde acontecem as coisas no quarto dele, né? Porque isso vai fazer ele ter uma sensação de que ele precisa manter aquilo de algum jeito. Se ele tem 9 anos, provavelmente você faz muita coisa para ele. Talvez não seja o momento de deixar que ele faça tantas coisas, mas se você convidar o seu filho para participar e mostrar como que você faz, já dá para ele a sensação de que aquilo acontece e que ele tem que se preocupar com isso, tá? E aí aqui na PIV Educacional, o que a gente faz para nossa organização? A gente usa uma metodologia chamada GTD, que é Get Things Done, que o Marcelo, que é meu sócio aqui hoje, ele ajuda a gente a implementar, porque ele é muito mais organizado que eu estou aprendendo muito sobre organização com ele. O GTD, ele basicamente ajuda você a fazer uma lista, priorizar aquela lista e encaixar aquela lista na sua agenda baseado em urgência e importância. E aí você tem que fazer primeiro as coisas que são importantes, tentar ao máximo fazer as coisas que são importantes, porque as urgências vão aparecer e você precisa definir o que realmente são urgências ou não. Porque muitas vezes é só uma questão de você falar, em vez de fazer agora, eu posso fazer e te responder daqui 10 minutos? Então, muitas vezes os pais chegam aqui e pedem aulas e no começo eu ficava me sentindo na obrigação de marcar essa aula logo de cara. E por uma questão de falta de organização mesmo, eu saía correndo e tentava fazer porque aquilo parecia urgente, mas não necessariamente era urgente de verdade. E quando eu comecei a me organizar mais e falar para os pais, olha, eu tô meio ocupado, mas eu nem falava que eu estava ocupado, só falava, posso te responder isso até no final do dia? E muitos falavam, sim, pode, tá tranquilo, não tenho pressa. Alguns, muito poucos, falavam, não, é urgente, eu preciso marcar essa aula agora porque eu estou indo viajar. E aí, nesse, era realmente urgente, aí eu tinha realmente que resolver. E para o seu filho você pode começar a questionar ele sobre o que é realmente importante que ele tem que fazer e o que é realmente urgente. Então você pode fazer isso tanto no quarto, no ambiente dele, quanto na questão escolar. Então vamos pegar a agenda dele, eu sei, está no final do ano, a gente já está em semana de provas para a maioria dos colégios, mas vamos organizar a agenda para que ele entenda quais são as provas. Questiona quais são as próximas provas que ele vai ter, em que ordem que elas vão acontecer, para que ele pense quando que ele tem que estudar. E muitos pais, nesse momento, deixam para estudar ou fazer o filho estudar um dia antes da prova. Ou marcar uma aula particular um dia antes da prova. E isso não é bom. E muitos deixam para esse final por uma questão de não saber que quando você estuda um dia antes, você até ativa a memória, mas não é uma memória de longo prazo. Por isso, muitos alunos esquecem logo depois da prova que aprenderam. Organização é uma questão de compromisso e é uma questão de hábito. E hábito é uma coisa que a gente desenvolve aos poucos. Então, você pode desenvolver esse hábito e você pode ajudar o seu filho a desenvolver esse hábito. Mas não exija que ele
se organize logo na primeira semana. Né? Acontece, e principalmente quando você está criando, tentando colocar um hábito novo, é muito fácil você escorregar. Então você tem que saber que você tem que falar com seu filho, ter essa conversa franca, filho, vamos tentar fazer isso essa semana e ver como é que acontece? E tudo bem se você errar, tudo bem se você não conseguir um dia. O importante é que no próximo você faça isso o mais rápido possível. Foi assim, por exemplo, que eu comecei a meditar. Eu meditava um dia, pulava 2, aí ficava bravo, e hoje eu medito todos os dias de manhã. É a primeira coisa que eu faço de manhã, porque é a coisa mais importante. E falando sobre ser a coisa mais importante, lembra que eu falei sobre definir o que é importante e o que é urgente? Você precisa sentar com seu filho e conversar com ele sobre o que é realmente importante, e provavelmente importante seja as lições que tem para amanhã, que ele deixou virar urgente. O importante é ele se preparar para as provas que tem amanhã, que acabou virando urgente porque ele não deu importância quando devia dar. E é importante que ele faça isso antes das coisas legais que ele tem que fazer. É legal que ele faça o dever dele antes de fazer o que ele gostaria de fazer. Então, por exemplo, tem uma série que eu quero assistir, né? Como é que eu vou assistir ela agora, na hora que eu chegar em casa? Não, eu vou assistir ela depois que eu tiver estudado tudo já. Talvez na semana de provas não dê para eu assistir a série ou jogar o videogame que eu gosto, mas tá tudo bem, porque depois eu vou ter muito tempo, ou no final de semana a gente tira esse atraso. Sobre organização, o meu convite para vocês é assistir o documentário da Marie Kondo, que tá no Netflix. Acho que tem muita coisa dela no YouTube também, no Instagram dela, porque ela tá mega famosa. Eu apliquei algumas coisas de organização que ela fez para a minha casa e funcionou muito quando eu fiz. Depois eu parei de fazer e eu estou nesse momento de tentar criar esse hábito de organização. E esse é um convite para a gente criar esse hábito de ser mais organizado juntos, né? Então, porque de fato eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas eu estou tentando. Eu consigo organizar muito bem algumas coisas da minha mente, eu consigo fazer planos, mas aí na questão da organização do dia a dia, estou tentando criar hábitos de, quando eu chego no escritório, por exemplo, eu organizo a minha mesa, que por algum motivo ficou bagunçada. Então estou tentando fazer isso todos os dias e às vezes eu consigo, às vezes não. E quando eu não consigo, eu não fico chateado porque eu não consegui. Eu tento falar, ok, vamos fazer isso de novo amanhã, vamos tentar de novo amanhã. E acho que essa postura com seu filho de usar um erro, né, ou algo que ele não conseguiu fazer que ele tinha combinado, para que ele cresça e se fortaleça, é uma mentalidade de crescimento que ajuda bastante. Acho que a pessoa que mais fala sobre organização é, de fato, a Marie Kondo. Tem uma pessoa que eu gosto muito que fala sobre organização, que já li alguns livros, que é o Christian Barbosa, que ele fala sobre produtividade, na verdade, e um dos passos da produtividade é ser mais organizado. Ele tem um curso de produtividade e, consequentemente, organização, que é gratuito, que fica na PUC do Rio Grande do Sul, que é online. Então, você só se inscreve lá, às vezes está disponível, às vezes não, mas você pode pedir para receber isso e participar. Tem 1h30, mais ou menos, e é quase que um resumo do livro dele, que é muito bacana. Então, eu recomendo, se produtividade é algo que pode te ajudar, e organização também, recomendo os conteúdos do Christian Barbosa também. Então, eu falei da Marie Kondo, falei do Christian Barbosa, falei da Carol Dweck sobre o mindset e como que você pode ajudar o seu filho nessa parte de organização, que é se organizando primeiro para conseguir mostrar que a organização é importante. E sempre quando você for falar sobre o seu filho ser mais organizado, faça perguntas, ajude ele a passar pelo processo de se organizar ou construa isso com ele para você também começar a entender como que ele pensa. Porque algumas coisas que são importantes para mim e ficariam nas primeiras gavetas, que são as gavetas de mais fácil acesso, para ele talvez não sejam, ou para você talvez não sejam.